Fala pessoal, esse vídeo aqui vai ser polêmico, tá? Quem puder já dá o like aí, já comenta aí, já dá um likezinho, comenta a atividade, tá? Eu vou falar da questão de Paulo, tá? Porque os cristãos, eles não percebem que Paulo é um personagem que é contrário ao próprio Jesus deles, tá? Porque o cristão, ele tem a Bíblia como um livro sagrado, só que estava sagrado na capa, eles não conseguem perceber as diferenças. Por isso que eu fiz aquele último vídeo mostrando assim por alto as diferenças do que Paulo pregava e do que Jesus pregava. Mas agora nesse vídeo eu vou mais além, tá? Eu vou dar uma resumida de tudo que eu falo de Paulo aqui há anos aqui no canal, tá bom? Jesus, no seu último sermão, chamado Sermão Profético, que ele faz pouco antes de ser preso, ele orienta os apóstolos as coisas que iriam acontecer dentro daquela geração, tá? Eu já expliquei aqui Paulozinho mostrando que ele fala que ali está relacionado à queda do templo. Eles saem do templo, os apóstolos admiram o templo. Olha, mestre, como é bonito tudo isso. Aí Jesus fala, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles ficam curiosos, né? Quando que vai acontecer essas coisas? Aí Jesus explica que vai acontecer tudo dentro daquela geração. Então, o templo caiu no ano 70 e aquelas coisas aconteceriam naquela geração. E uma coisa que ninguém observa que Jesus fala ali para os apóstolos é o seguinte. Ele fala 3 vezes sobre falsos profetas. Cautelai-vos dos falsos profetas, que vem a vós, enganarão a muitos, não sei o que. Eu vos vou advertir. Ele fala de falsos cristos e falsos profetas. O termo Cristo gera uma confusãozinha, porque as pessoas pensam que Cristo é só para Jesus. Mas na verdade Cristo quer dizer ungido. Tanto que Cristo é aplicado a juízes, aos reis de Israel, é aplicado ao próprio Ciro, rei da Pérsia, que era um rei pagão. Mas Deus fala, Ciro é o meu ungido, é o meu Messias, é o meu Cristo. É a mesma palavra. Então Cristo é uma definição genérica, tá? E aí Jesus fala assim, ó. Eis que se alguém lhes disser, o Cristo está aqui, não creiais. Veja, ele está no deserto, não acrediteis. Porque aparecerão falsos cristos, falsos profetas, dizendo que vieram em meu nome. Está em Mateus 24. Muitos virão dizendo que vieram em meu nome. Eu vos advertir. O que Jesus está falando de uma forma bem clara, pessoal, que até uma criança de 6 anos entende, é o seguinte. Eu não vou enviar mais ninguém. Ó, muitos vão vir em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou um apóstolo, eu sou ungido. Não acrediteis. Eu acho até irônico como um cristão comum, por mais religioso que ele seja, fanático, fundamentalista, ele não consegue perceber que Cristo está sendo bem claro ali. Eu vou até pegar a Bíblia aqui, peraí, só um minutinho. Vou até ler aqui para vocês, que eu estou fazendo o vídeo aqui de cabeça, para ninguém dizer que eu estou mentindo. Senão fica até difícil, né? Quando o vídeo não é com captura de tela. Aqui, ó, Mateus 24, versículo 5. Pois muitos virão em meu nome, ó, em nome de Jesus, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão muitos. Então, se alguém aparecesse dizendo, eu vim em nome de Cristo, foi Cristo que me enviou, que a palavra apóstolo também quer dizer enviado. O que ele está dizendo? Não acredita, pessoal. Poxa, eu acabei de falar, se alguém vier em meu nome, não acredita, porque eu não vou aparecer para mais ninguém. Aqui nos versículos seguintes ele fala assim, ó, versículo 22. Então, se alguém lhes disser, é 23, perdão, olha, o Cristo está aqui, ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. O que Paulo falou em Coríntios, pessoal? A minha pregação para vós não foi com palavras ou sabedoria humana, mas foi demonstração de poder através de sinais e prodígios. O que Paulo estava dizendo? Que ele estava convencendo as pessoas da pregação dele através de sinais e prodígios. E enganariam a muitos. Aí eu pergunto, pessoal, como é que Paulo fica nessa história? Se o próprio Jesus falou, eu não vou enviar ninguém. Então qualquer um que aparecer que diga, ó, eu vim em nome de Cristo, ele me enviou, não acredita. Cristo é mentiroso? Cristo errou? Será que Jesus não tinha o Espírito Santo para entender as Escrituras? Porque logo depois dos acontecimentos, da crucificação, da paixão, Paulo surge no meio do deserto, a caminho de Damasco, bem no deserto onde Jesus falou, e ele fala, ó, Cristo apareceu para mim e me enviou para pregar para todo mundo. É assim que funciona então? Quer dizer, então que essas pessoas creem em Jesus, oram nas igrejas, ficam lá pregando, Jesus é lindo, cheiroso, maravilhoso, mas Jesus fala uma coisa, o primeiro que aparece dentro daquela geração dizendo que foi enviado por Cristo, justamente no deserto, eles aceitam? Quer dizer, então que aquilo que Cristo falou não vale para nada.
Olha, se alguém disser que me viu no deserto, não creiais. Eu vi Jesus no deserto. É enviado de Deus. Fora que ele diz ali, fará sinais de prodígios, que é o que Paulo fazia, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Quem é os escolhidos, pessoal? João 6,70. Aí Jesus falando, eu escolhi a vós os 12. Jesus escolheu os 12 apóstolos. E o que Jesus está sendo bem claro ali? Que ele não ia aparecer para mais ninguém. Ele ainda conclui dizendo, assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que ele quer dizer? Que quando dá um relâmpago, todo mundo vê. Então não ia ser uma aparição individual para cada um nem nada. Então como que de repente Jesus muda de ideia lá no céu e ele aparece para Paulo e Paulo vira um apóstolo? Complicado, né, pessoal? João, na epístola de João, ele fala assim, dos anticristos, né? Ele fala assim, primeiro que o termo anticristo, para quem não sabe, é quem é contra Cristo ou quem quer substituir Cristo, tomar o lugar de Cristo, tá? Esse é o termo grego. Aí João fala assim, muitos se têm feito os anticristos, eles saíram de nós, dos apóstolos, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, permaneceriam convosco. Quem que é o apóstolo que brigou com todos os outros apóstolos e foi pregar sozinho? Que falou na própria epístola, até Barnabé e Paulo me abandonou, todo mundo me abandonou. É alguém que saiu dos meios dos apóstolos, mas não era apóstolo. Ou seja, abandonou os apóstolos e foi pregando o seu próprio evangelho. Vocês já observaram na Bíblia quantas vezes Paulo fala o meu evangelho? Meu evangelho? O evangelho que Paulo prega não é o evangelho que está na Bíblia. Não tem nem como ser. Porque Paulo não conviveu com Jesus e com os apóstolos. E ele mesmo fala em Gálatas que os apóstolos não acrescentaram em nada para ele. Ou seja, ele não aprendeu porcaria nenhuma com os apóstolos. Paulo desdenha dos 12 apóstolos de Cristo. Ele se faz apóstolo e sai pregando a sua palavra. Então por que toda a igreja aceita um cara que praticamente está tomando o lugar de Cristo? E tem mais. No livro de Atos, quando a gente faz uma análise crítica, eu já tenho um vídeo aqui no canal, você vê que a história de Paulo é praticamente para substituir a história de Cristo. Sabia disso? Que eles fazem as mesmas coisas. Eu já fiz uma tabelinha gigante, tal, já mostrei aqui para vocês. Está aqui na série Análise Crítica do Novo Testamento. É só teclar em playlist aí no canal, procurar, vocês vão ver o vídeo que eu já fiz com captura de tela, mostrando a tabelinha. Paulo chega a dizer numa das suas epístolas que ele veio para cumprir os sofrimentos de Cristo. Vem cá, cristãos, vamos bater um papo sério aqui, com todo respeito, tá? Eu não sou cristão, mas estou tentando trazer vocês um mínimo de lógica. Se você é cristão que está vendo esse vídeo, vem cá. O sacrifício de Cristo não foi perfeito para vocês? Uma pergunta bem honesta que eu faço. Por que alguém tem que completar o sofrimento de Cristo? Eu já tenho vídeo sobre isso aqui no canal. Quer dizer que Cristo faz aquela paixão toda para perdoar a humanidade, para tirar os pecados do mundo, é o Cordeiro de Deus, mas aí teve que aparecer Paulo para completar os sacrifícios de Cristo? E aí, cristãos, como é que fica? Rapaz, eu acho que se houver um Jesus mesmo em um céu e um mundo espiritual como os cristãos acreditam, com todo respeito, vocês estão lascados. Tá? Paulo chega a aplicar uma profecia de Isaías a si mesmo, e a mesma profecia que Jesus aplica a si. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Paulo fala, o Senhor me levantou para fazer isso. Eu não vou lembrar de cabeça qual é a profecia, mas é uma profecia de Isaías que Paulo está aplicando a si mesmo. Sendo que aquela profecia os cristãos entendem que é para Cristo. Vem cá, vocês não acham nada de errado nisso? Um cara que aparece do nada, se diz apóstolo e de repente ele aplica até profecias messiânicas para si mesmo? Vocês não acham levementezinho assim, sabe, só raciocinando por alto, que ele pode estar tentando substituir o lugar de Cristo? Ah, Ronaldo, mas na epístola de João ele fala que Cristo não vem em carne. Vocês acham que Paulo acha que Jesus vem em carne mesmo? Olha, pessoal, eu já tenho vídeos aqui sobre o Jesus de Paulo, vocês vão ficar surpresos com as diferenças dos detalhes. Além das diferenças doutrinárias, né, que eu já expliquei. Porque Jesus, gostem ou não, ele é um personagem judeu. Jesus fala o tempo todo da lei, da Torá. Quando aquele jovem rico se aproxima dele e fala assim, mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna, mestre? O que Jesus fala? Me aceite? Ah, vem, me segue, me aceite. Não, Jesus fala, conhece os mandamentos da Torá. Não rouba, não mate, não cometa adultério. Aí chega Paulo e fala o contrário. Paulo fala que os mandamentos não valem nada. Era o esterco. Esterco. Quer dizer que o próprio Deus Todo-Poderoso, lá dos raios e trovão, ele dá vários mandamentos, levanta profetas para o povo seguir esse mandamento, e eram tudo esterco. Vocês querem ver mais um absurdo? Olha o que o próprio Jesus disse. Jesus, manifeste suas boas obras dentre os homens para que vejam. Está na Bíblia. Jesus está mandando os seus seguidores, os cristãos, mostrarem boas obras para todo mundo ver que eles eram cristãos. Aí chega Paulo e fala o quê? Pelas obras ninguém pode ser salvo, para que ninguém se glorie. Então é errado ter boas obras? Quer dizer que a fé em Jesus agora
pós-Paulo virou uma coisa maluca de só aceitar Jesus e pronto? Ó, aceita o Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Isso bate com o que Jesus falou? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, fiz milagres e maravilhas, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que transgredis a lei, iniquidade, transgressores da lei. Então o que Jesus falou não vale nada. Vale que aquele outro camarada que Jesus falou para não acreditar, esse é mais importante que Jesus. Não, Amadinha, que Jesus estava falando para judeu, Amadinha, e Paulo estava falando para o não judeu. Então são dois evangelhos? São? É dois evangelhos? Quer dizer que o judeu tem que seguir tudo aquilo que Cristo falou, dentro dessa ótica. O não judeu não precisa seguir nada. Aquilo que Cristo falou é esterco também. É isso? Pessoal, isso não tem lógica nenhuma. Olha o que Jesus falou. Até que os céus e a terra passem, não cairá um jota, um tio da lei. E aquele que ensinar contra qualquer mandamento da lei, violar, ensinar aos homens, ensinar, será o menor no reino dos céus. Chega Paulo e começa a ensinar que a lei não vale nada. Então aquilo que Jesus falou, então, é bobagem. Quer dizer, vocês vão na igreja todo dia, não sei com quanta frequência, mas vocês vão lá louvar um cara, mas vão seguir o outro. Vão louvar Jesus que disse essas palavras. Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Vocês seguem esse cara, vocês veneram esse cara, adoram como se fosse um próprio Deus, com a segunda pessoa da Trindade, mas seguem o que o outro cara falou. A lei não vale nada, a lei foi abolida. A salvação é só por fé, é só aceitar Jesus e pronto. E aí, pessoal, como é que fica? E quem falou que Paulo é apóstolo? Paulo não falou em Coríntios, ó, se eu não sou apóstolo para os outros, que ele não se dava bem com os apóstolos. Vocês podem ver em Gálatas, que ele desce a linha nos apóstolos, fala que eles não acrescentarem nada para ele. Em Coríntios ele fala, ó, se eu não sou apóstolo para os outros apóstolos, eu sou para vocês. Vocês são o selo do meu apostolado. Quem que validou o apostolado de Paulo? Só a comunidade dele. Quem chamou Paulo de apóstolo além dele mesmo? Ninguém. Ah, mas Pedro falou de Paulo, amadinho. Tem a palavra apóstolo ali? Não, ali não tem. Ali Pedro fala, amado irmão Paulo, que pode nem ser o mesmo Paulo da Bíblia, tá? Que Paulo era o nome comum, ali no primeiro século. Quem que validou Paulo como apóstolo? Tiago não. Tiago escreveu uma carta em resposta a Paulo. Tanto que até as Bíblias de estudo, elas comentam isso. Eu já mostrei aqui numa resposta ao Persona. Tanto a Bíblia protestante quanto a católica, essas que são de estudo, eles comentam que a epístola de Tiago ela é uma resposta às epístolas de Paulo. Tiago não aceitou Paulo como apóstolo. E João, se vocês pegarem e comparar João, ou a corrente de pensamento joanina com Paulo, você vê que ele está combatendo Paulo. Eu já mostrei aqui com a luzinha, está naquele e-book que eu mostrei no vídeo ontem. Cada carta daquelas do Apocalipse, para aquelas 7 igrejas, elas são contra Paulo. Vocês sabiam disso? Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui. É que eu não consigo ler por causa do flash da câmera, então fica difícil de eu ler. Mas deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho que eu já vou encerrar o vídeo. Esse vídeo é só para tentar exortar as pessoas a ser um pouquinho mais racional, entendeu? Achei, ó. O segundo insiste na execução de boas obras e cautela, que é sobre Tiago, tá? Contra a fé estéril. Sobre esse último ponto encontra-se até uma discussão polêmica, que muitos intérpretes julgam dirigidas contra Paulo. Com efeito, é forçoso reconhecer que existem contatos bastante notáveis entre Tiago, Gálatas e Romano, sobretudo na interpretação diversa de textos bíblicos idênticos a Abraão. Então aqui, ó, eu não vou ler tudo porque eu não consigo ler com essa luz, ó, mas compre uma Bíblia de estudo aqui, ó. A epístola de Tiago é uma resposta à epístola de Paulo de Gálatas e Romanos. Então quer dizer, o Tiago era um apóstolo, Jesus escolheu ele. João 6,70, eu escolhi a vós os 12, ele andou todo o ministério de Jesus com ele, aprendeu com Jesus. Aí chega alguém que Jesus falou para não acreditar se dissesse que viu ele, alguém que Jesus falou que não ia enviar ninguém em nome dele, alguém que não andou com Jesus, e alguém que se faz apóstolo e sai pregando e fala o oposto de Jesus, e é esse que vale mais para vocês, cristãos? Paulo, sério? Quer dizer, então o que Jesus falou não vale nada. Eu posso pegar os evangelhos e considerar, como disse Paulo, esterco, jogar fora os 4 evangelhos, porque se o que vale é o paulinismo. Paulo diz que a lei foi abolida, Paulo fala em arrebatamento, Paulo fala em salvação pela graça, Paulo fala que as obras não valem nada, Paulo fala que a Torá era esterco. Olha que absurdo. Davi fala que a lei é santa e boa, chega Paulo a falar era esterco. E aí? Então, pessoal, com todo respeito, se houver realmente,
Aquele tal anticristo que os cristãos tanto esperam, vocês vão ver que a corrente joanina é oposta de Paulo. Está tudo ali em João. Eu já mostrei aqui em vídeo também. Vocês pegam ali o Apocalipse, ele fala assim: puseste à prova os que se dizem apóstolo, mas não eram, tu achastes mentiroso. Quem é que se dizia apóstolo e não era? Paulo. Puseste à prova os que se diziam judeus e não eram. Quem é que se dizia judeu e não era judeu? Paulo. Então, se o mesmo autor, que é o autor que a gente entende que é João, se ele fala que o anticristo saiu do seio apostólico, mas não era dos 12 apóstolos, e começa a pregar coisas opostas aos apóstolos, e tenta começar a substituir o próprio Jesus, que é o que Paulo faz, ele prega o seu evangelho, ele veio complementar o sofrimento de Cristo. Paulo aplica profecias do Velho Testamento a si mesmo, ele está tomando o lugar de Cristo. Então, com todo respeito, vocês estariam seguindo o próprio anticristo. Então, pessoal, analise um pouco mais essa questão do paulinismo, porque eu vejo muita gente defendendo Paulo, e eu digo com todo respeito, se a fé cristã, os evangelhos e Jesus for uma verdade, então os próprios cristãos estão condenados. Porque eles não seguem Cristo, nem o que Cristo falou, nem a mensagem de Cristo. Eles estão seguindo um cara que tentou tomar o lugar do próprio Cristo, um anticristo. Um cara que é combatido pelos próprios apóstolos na Bíblia. E olha que essas epístolas aqui é só o que nós temos, tá? Porque teve um concílio, e esse concílio só selecionou essas epístolas chamadas católicas ou universais. Já de Paulo tem um monte. Agora imagina o que os outros apóstolos não escreveram. Tanto que tem um apócrifo de Pedro, tá? Eu não lembro o nome, acho que é Evangelho Apócrifo, que Pedro desce além em Paulo. E aí, como é que fica? Quer dizer, então, que Paulo vale mais que Pedro, que andou com Jesus, que Jesus deu a chave do céu? Ó, Pedro, tudo que ligares no céu será ligado na terra. Por que Paulo não se encontra com Pedro quando ele chega em Roma? Ele nem menciona se que é Pedro. Complicado, né, pessoal? Então fica aí para reflexão. Se existe realmente um anticristo na Bíblia, o que mais preenche os requisitos é o próprio Paulo. Porque Paulo tentou tomar o lugar de Cristo, pregando um evangelho próprio, indo contra todos os apóstolos, indo contra palavras do próprio Jesus e contra o Velho Testamento também. Eu já mostrei aqui alguns exemplos em vídeo. Vou até citar um só para finalizar o vídeo. Na Torá, Deus proíbe comer carne sacrificada a ídolos. No Novo Testamento também, em Atos, no Concílio de Jerusalém, está escrito: é proibido comer carne sacrificada a ídolos. Chega Paulo em Coríntios, o que ele fala? Comer de tudo, mesmo carne sacrificada a ídolos, porque o ídolo no mundo nada é. Agora, se for casar escândalo, ele não come. Mas se não for casar escândalo, não tem problema nenhum. Quer dizer, que a palavra do Deus Todo-Poderoso não vale nada, a palavra do Jesus Todo-Poderoso não vale nada, mas a palavra do Paulo, nada poderoso, é essa que vale. Reflita aí, pessoal, tá? Vocês podem estar seguindo e defendendo um anticristo dentro da ótica teológica da Bíblia, sem saber, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Espero ter entendido e gostado. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.